Gente, a gente achou que esse podcast ia ser um podcast educativo. Que ia dar exemplo Nem para tudo é perfeito na vida, Cancela o entendeu? podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ju Fracaroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Gente, devido a muitas reclamações do meu marido e devido a ser um assunto muito complexo, vou deixá-lo apresentar os nossos convidados hoje. Seja feliz, meu amor. Você percebeu que o assunto é tão de nosso conhecimento que ele também não quer apresentar. Aí pode se apresentar qualquer coisa. Eu estudo a minha parte. Vai lá, meu amor, apresente. Eu só tenho 3 partes nesse episódio. Mas eu tô te dando uma agora. Não. É sério, isso vai ficar no ar, então você tem que apresentá-los logo, que as pessoas estão esperando. Você vai fazer o seu papel agora. Você não deixa eu fazer quando eu quero, você faz o seu agora. Vai lá, meu amor. É sério. Alguns momentos depois. Então vamos lá. Bem-vindos ao episódio Versão Digital. Estamos aqui com o Leonardo e Edmilson. Essa é a presença. Se ele não me valoriza. Depois de muito bate-boca. Fala o que eles fazem, amor. Eles têm uma startup. De quê? Gente, olha só. O Leonardo e o Edmilson, eles vão se apresentar porque é muito difícil o assunto. Uma eternidade depois. Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai, enfim, né, apresentar aí, né, pra gente esclarecer esse grande segredo aqui do podcast. Mas eu sou o Leonardo. O Edmilson vai ter a oportunidade também, né, de se apresentar um pouco. Nós somos sócios fundadores da Ecoeducação, né, uma startup, na verdade, que é até simples, viu? Ela é de educação para formar profissionais para o desafio da sustentabilidade, né? A sustentabilidade, que é um tema... Tá muito em pauta, né? Então, sustentabilidade, o ESG, eu acho que a gente tá ouvindo falar bastante aí, mas trata-se nada mais, nada menos que um conceito amplo, sistêmico, que fala do desafio de fazer um desenvolvimento socialmente justo, ecologicamente equilibrado e que precisa, né, cada vez mais de profissionais capacitados aí. Então, você que está nos assistindo, comenta aqui embaixo se você sabe o que é o ST. Nossa. Gostei da pronúncia. Exatamente. É porque eu não tenho a menor ideia. Não tem? Lógico que não. Ela só sabe pronunciar. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei falar inglês, eu não sei falar meio ambiental assim. Legal. Eu acho que é legal, então, a gente conceituar o que é ESG, Pois né? é. Porque é um tema que tá completamente, assim, muito em pauta no mercado financeiro, né? Tá muito aquecido. Tem se falado muito aí, né, dos investimentos ESG, mas ESG é uma sigla, né? O E é de Environment, o S de Social e o G de Governance, né? Então, é o meio ambiente, né? A parte ambiental, social e de governança, que na verdade são pilares, né, que as empresas adotam, né? Pilares de gestão para que elas consigam desenvolver políticas e ações de responsabilidade socioambiental e inserir isso como uma estrutura de governança corporativa. Então, é um tema novo, né, porque ele foi o primeiro tema, vamos dizer assim, que ele coloca muito a governança como um dos principais pilares. E o que é a governança? É você colocar a sustentabilidade e o risco, por exemplo, socioambiental, no mesmo patamar de riscos financeiros, no mesmo patamar de outros riscos. Ou seja, fazer com que ele componha realmente uma espinha dorsal da empresa. Isso. E não que seja ações pontuais ali de meio ambiente, de social ali dentro da empresa, né? Então... Eu acho que o nosso trabalho foi transformar aquela pauta ambiental que a gente tinha, né? Que tinha que ter o dia da árvore, o dia do meio ambiente. Que a gente recebia um dia no trabalho. E a gente realmente pegou e saiu daquele papel do pessoal do meio ambiente que tinha na empresa, né? Eu já fui esse pessoal do meio ambiente. Aí os nossos apelidos eram... Nós somos os ecochatos. Ou os biodesagradáveis. Abraçadores de árvores. Os abraçadores de árvores. Abraçadores de árvores. E aí a gente sai dessa linha de ser só esses ecochatos que vai fazer essa pauta, vai fazer o evento do Dia do Meio Ambiente, da Semana do Meio Ambiente, e a gente começa a trazer a pauta, né, de forma que ela é realmente estratégica. Mostrar que, por exemplo, na era do cancelamento, por exemplo, você tem alguma atenção para alguns tipos de pauta, tipo de atenção, como a questão do feminismo, a questão das raciais e tudo mais, elas são pertinentes, elas podem trazer prejuízo se você for displicente com ela, assim como questões ambientais, que a gente sabe, tem um desastre ambiental com a empresa, a imagem dela foi totalmente deteriorada.
e assim também com as questões sociais. Então, a gente quer trazer essas pautas para realmente elas terem valor, serem agregadas na empresa e realmente ter essa parte aí, né? A gente escondeu as garrafas plásticas, né? Então. Exato. E assim, isso é o que a galera tá chamando, né, de uma nova visão das organizações, né? Aquelas organizações que prestavam atenção ali no seu negócio em si, que eu tenho que ser lucrativa e tudo, quando na verdade ela exerce um impacto sobre o meio ali, sobre uma vizinhança, ela tem responsabilidades. Então hoje se tem uma nova visão sobre as organizações em que elas ampliam ali a sua responsabilidade sobre toda a cadeia dela, né? Seja de fornecedores, cadeia de impacto, de vizinhança. Então, o nosso desafio hoje é formar profissionais para atuar com esse grande problema. Então agora o desafio para você é: faça uma abertura de podcast falando tudo isso em 30 segundos. Pode ir, meu amor, desculpa. Boa. E vocês comentaram aqui formação de profissionais. Hoje, esse profissional, ele é o cara que ele vai atuar só dentro de um corporativo? Onde que esse profissional atua? Só pra gente ir entendendo aqui esse cenário, entendendo como que funciona todo esse mundo. Então, vamos lá, né? A gente tem hoje vários produtos, né? Uma gama ampla de produtos para pessoas físicas ali, profissionais que consomem esses conteúdos. Então, a gente tenta atacar vários momentos da vida desse profissional. Então, a gente tem os nossos produtos que a gente chama de produtos de entrada, que são produtos quando ele está ali na universidade, quando ele está ali estudando alguma matéria mais simples. A gente tem produtos mais amplos e completos, que são realmente de formação profissional, para ele aprender uma habilidade que vai entrar ali no mercado de trabalho, e outros tipos de programas assim de acompanhamento de carreira. Então, a gente tem um caminho de produto assim, que a gente tenta atacar vários momentos da vida dele. E eu acho que tem uma curiosidade legal sobre o público, né? A gente sempre tem... As pessoas sempre falam assim que o conteúdo é muito nichado, né? Assim, meio ambiente é ali um pedaço de pouca gente conhece ainda. Tem poucas formações hoje que falam sobre o meio ambiente. Só que hoje 16% das formações do Brasil lidam com o meio ambiente de forma direta. Só para você ter uma ideia. Assim, 16% do total de matrículas do país tem transversalidade com a área de sustentabilidade. É verdade, eu tive aula de direito ambiental. Não lembro de nada, mas eu tive. Pois é. Exatamente. Isso é um exemplo. Assim como vai ter gestão ambiental, regularização, educação, para toda a parte social também, então acaba perpassando em algum ponto. Então quando a gente começa a pensar não mais em formações e cargos, mas pensar também em áreas de atuação, você começa a ver a transversalidade. Então imagina que a gente estava numa turma de cursos presenciais, que a gente também se reconhecemos como professores, também a gente começou a dar aula, a gente tinha, sei lá, um biólogo, um cara de letras, um economista e um administrador na sala. Então, pessoal. E sociólogo. Complicado, Todos né? ao mesmo tempo. Então, pessoal, vamos começar aqui, todo mundo junto da mão aqui, que a gente vai junto agora nessa jornada. Então é bem bacana essa parte. E vamos antes da gente dar continuidade no assunto, A vamos gente pode falar da África? Calma. Tá. Só essa parte. Eu tô animadíssima, gente. Eu só vim pela África. Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos explicar pra galera como que surgiu essa ideia de vocês. A princípio, eu queria saber... Na hora de me colocar na enrascada. Eu vou embora. Embalou, né? Agora... Eu queria voltar um pouco antes Sim. de como que surgiu essa vontade de entrar para esse nicho, esse ramo, e depois trazer como que cresceu, como nasceu a empresa de vocês. Só pra deixar claro, essa era a minha pergunta. Agora ficou fácil, Eu tenho os olhos deles pra perguntar isso. Não, mas é porque assim, eu juro, é porque assim, ó, tipo assim, Ok. eu sou uma pessoa que gosta de cimento e poluição e concreto, entendeu? E tipo, eu não consigo visualizar uma criança, um adolescente querendo trabalhar com o meio ambiente, entendeu? Porque eu gosto de poluição, então essa era legítima. Realmente. Como aí? Eu acho que tudo começou com, assim, nossa formação, é importante falar, né? A gente somos engenheiros ambientais, então a gente começou lá no início, a gente tomou essa escolha, momento da faculdade, tinha direito, medicina, a engenharia civil em toda a sua imponência e potencial, e a gente falou, vamos plantar árvores, né? Exato. E a gente começou essa jornada da engenharia ambiental, que falava muito que era a engenharia do futuro e tudo mais, e a gente traçou aí 5 anos aí dentro desse mercado. E como um curso relativamente novo no cenário, que vocês conhecem, sei lá, direito, medicina tem desde a época imperiais e tudo mais. Então a gente começou a ver que
por ser uma formação nova, as ementas, a faculdade não estavam para trazer um profissional realmente preparado para o mercado. E que foi nossa dor, que realmente pensou em realmente, por que não trabalhar só com meio ambiente, mas meio ambiente e educação? A gente começou a ver que eu e o Leonardo eram um dos poucos que tinham conseguido estágio, que começou a realmente botar o pezinho no mercado de trabalho, que nossos colegas que a gente estavam em volta da gente não estavam com esse cenário. Eles estavam totalmente soltos, perdidos, estavam formando e, sim, vou fazer o quê? Pessoal, quando você deixa de ser universitário, você vira desempregado. Então, tem que começar a pensar um pouquinho aí como resolver. E a gente viu que tinha essas dores com nossos amigos próximos e com pessoas também do mercado. E aí foi que o Léo teve aí um insight aí de fazer um curso complementando realmente uma matéria que a gente não tinha na faculdade. E aí a gente falou, pô, realmente existe essa lacuna que é que os profissionais não saem da faculdade prontos para o mercado de trabalho. O mercado está numa velocidade muito grande e o sistema educacional hoje não está acompanhando essa velocidade, né? Mas você percebeu que ele não respondeu como é que ele foi parar na faculdade, né? Ele falou que ele escolheu, mas por que ele escolheu? Cara... Mas eu acho que... Deixa eu Porque, assim, pensar ó, o meu, assim, Porque né? assim, a gente já teve advogados que falaram assim, eu escolhi fazer direito porque eu Meu queria pai. vestir terno. É verdade. Sim. Vamos colocar os nossos advogados aqui, gente. Não nos cancelem, eles cuidam da gente. A gente tá falando de sustentabilidade, como que vão cancelar hoje? Amor, tem Meu doido Deus, pra... não, hoje se não, alguém não, cancelar não, pessoal, hoje não. Aí não pode cancelar. Hoje não. Hoje eu quero ver alguém cancelar aqui com sustentabilidade. Mas não custa. ó. Não. Hoje eles estão de folga, que hoje a gente é um assunto... Lógico que não, Importante. é porque a gente falou deles. Foi, inclusive o João que começou a trabalhar porque ele queria usar terno, gente, entendeu? É Então, real. assim, cada um que vem aqui traz uma história de Sim. algo. E assim, Cada- tá tudo bem também, só foi uma escolha. Não, precisa não, ser. Foi o Unité, foi o que eu fiz. Eu tive uma história, eu não sei se foi tão... É real. Eu não sei se foi tão interessante quanto querer botar o terno, sabe? Mas assim, eu sabia que era engenharia. Porque eu era muito ruim no resto, assim. Eu odiava a história, eu odiava a geografia. Eu fiquei 6 meses sem frequentar aula de geografia, assim. Porque eu não gostava da professora, assim. Não. Você não me sentiu mais à Desculpe, vontade. professora, essa é muito boa, inclusive. Eu não vou dizer o ano, porque aí pode fazer uma associação. Mas, assim, eu gostava de matemática, então eu falei, é engenharia. E aí eu fui olhando as engenharias. E na época eu tinha muita conexão com a natureza. Eu surfava, assim, então eu gostava muito de natureza e tudo. E eu fui vendo as engenharias. Aí eu lembro que teve uma feira, assim, que eu vi todas as engenharias. Eu pensava fazer engenharia química ou civil. E aí eu vi, tem ambiental. Eu falei, pô, interessante ambiental. E aí fui pesquisando. A mulher falou, não, a primeira turma, né, é aqui, não sei o quê e tal. Eu falei, pô, essa eu gostei. Só que aí quando eu falei pra família, né, todo mundo foi contra, né? Tipo, o que é ambiental? Mas na sua cabeça seria, gosto de surfar, Vou ficar na surfar. praia, vou ver algumas coisinhas ali e essa vai ser minha vida. Isso. Vou trabalhar no mato, vou trabalhar na praia, vou trabalhar com bicho. Na minha cabeça era assim. A engenharia ambiental, quando você começa a falar lá no início para os calouros, pra gente, nossa cabeça a gente via o barco do Greenpeace aqui em cima, segurando uma Isso. corda, o pessoal querendo pegar a baleia, a gente, não, vai pegar a baleia, salvando o mundo, aquela pegada bem Capitão Planeta mesmo, né? Isso. Eu tenho um motivo para as pessoas não me cancelarem. Durante a minha faculdade inteira eu paguei o negócio do Greenpeace, entendeu? Eu ajudei essas pessoas. É verdade, eu tenho um cartãozinho até hoje. É real. Adaptado a Pois Obrigada é. por me lembrar Não, tá disso. vendo? Nada. Viu? Não, realmente, assim. E tanto que esse é um dos maiores motivos de evasão do curso. Entra muita gente nesse intuito, natureza, etc., achando que não vai ter muito cálculo. Não, é uma engenharia que tem pouco cálculo. Mas é uma engenharia como todas, você tem todos os cálculos. A galera vai... Assim, eu acho que da nossa turma, a gente se formou com mais 9 pessoas. A nossa né? turma Assim, começou com 40 pessoas no primeiro semestre, no segundo semestre nós tínhamos 17. E tem muito isso, porque a galera vai nesse intuito, né? Greenpeace, tá, mas vê que não é bem assim, né? É cálculo, engenharia e é totalmente É diferente, né? complicado. Mas meu motivo também foi parecido do seu. Tipo, no INT eu falei, olha, eu não quero tanta física, então engenharia daqui não dá, essa aqui dá. Falei, biologia é legal, então por que não ambiental? Tá, aí fui. E aí, vamos aí. Aí, beleza, fizeram faculdade, e aí, como que surgiu aí? Que até chegar na história da África. Eu preciso da África, gente. Eu tô muito chateada. Você que construiu essa história da África. Então foi um pouco assim, né? Quando eu comecei a estagiar, eu estagiei num programa de educação ambiental. E Ed estagiou no Sebrae. Isso. Então, nesse programa de educação ambiental, eu ficava dando aula para crianças, eu dava aula para crianças visitarem uma área de floresta e tinha uma coisa super educativa. E Ed também já estagiava no Sebrae, implantando projetos de educação lá também.
Então, meio que foi a primeira conexão com a educação, né? Com ministrar um curso ali e tudo. Falei, pô, interessante isso. E aí veio essa ideia de a gente promover um curso. Aí, para chegar na ideia, a gente vai ter que ir indo para a África. Vamos viajar um pouquinho. Agora eu tô feliz. Então, foi mais ou menos isso, né? Estagiava e aí eu precisava, né, do dinheiro ali para viajar. Ou seja, eu tomei a decisão de viajar em 30 dias. No dia 2 eu fui na agência, consegui fazer a decisão e aí eu perguntei onde é que pode ir que não precisa de visto. Porque não dava tempo. Então, não dava para pedir. Você escolheu a África, desculpa, mas você escolheu a África por causa da natureza, não é porque é o único que não precisa de visto. Também. Desculpa, pode África do Sul, né? Cape Town, né? Em específico. E assim, eu não queria alguns destinos muito tradicionais, assim. Então, um amigo meu já tinha ido, inclusive, ele falou, pô, lá é muito bom, incrível. Eu falei, não, eu vou. E aí eu paguei tudo, só que depois eu percebi que não tinha dinheiro. A verdade foi essa. E aí... Paguei sem ter dinheiro, isso é uma frase muito boa. Um carnê, eu lembro. Tinha um carnezinho, uns 10, e aí dividia em 10 vezes o curso, etc. E aí eu não tinha um dinheiro para ir. Aí foi a ideia, né? Assim, que veio a ideia de se fazer uma festa, e aí eu percebi que a festa não dava dinheiro. E aí... Peraí, você não falou da festa aqui, você só tá falando agora. Explica pro povo. Sim. Tá. Teve uma festa. Eu queria fazer um adendo nessa parte, né? Importante. Porque assim, Leonardo é uma pessoa especial, é uma pessoa que tem pensamentos em momentos aleatórios da vida. E em tudo isso aí que tá contando essa história que ele vai contar, abrilhantar aqui nosso dia, tudo isso aconteceu faltando, tipo, 8 meses pra entrega do TCC. Não, 8 não, 3. Desculpa, amigo. 3 meses pra entrega do TCC. Então, as pessoas na nossa sala estavam surtando. A gente tinha casos de E pessoas ele tava indo pra África? na terapia. E ele estava pensando que ele ia correr atrás de zebras na África. Eu não conseguia conceber. Minha ansiedade estava no pico e ele estava contando carnê pra ir pra África. E assim... Contando carnê. Então, e assim, você acha, não, então, mas sinal que ele estava totalmente preparado, ele era um cara muito CDF. Não, ele não estava preparado. Ele não tinha decidido o tema do TCC dele. Faltava 3 meses e ele decidiu ir pra África. Muito bom. E aí... Eu tinha decidido o tema do TCC. E aí eu tive que fazer uma negociação ainda, né? Com todos os professores. Professor, vou faltar 30 dias de aula. 30, 40 dias. Professor, as coisas não tem pra você, assim. E aí fui negociando com todo mundo, aí deu certo, né? Falei que enviava um trabalho ali, outro aqui, e aí deu certo, né? Só que aí a primeira ideia, né? Que foi aí a conversa da festa, né? Eu comecei a lidar ali com viabilidade financeira, né? Fazendo cálculo receita, custo aqui, vou gastar isso, vai sobrar isso. Então, eu tinha que fazer um cálculo invertido ali para eu saber quanto eu tinha que gerar de faturamento para que eu tivesse o dinheiro para ir. E aí foi a ideia de fazer o sarapatel, porque eu adoro o sarapatel, né? A comida é uma comida da Bahia, então eu vou explicar também, porque tem que falar obrigada. isso. Essa é uma comida da Bahia que assim, não tem absolutamente nenhum nutriente positivo pra gente. Nada. É resto de tripa. Peraí um pouquinho que eu vou escrever aqui, Sara. Não faça isso, não. Se você tiver uma questão Pode ser que você não goste nem da cara, filho, eu acho. sabe? É uma Só porque comida ele falou isso, ela com certeza ela colocou. É um dos feijão que o Felipe come. Isso, É um dos com- feijão. O Felipe, você não lembra? Eu não tenho falado muito dele porque eu quero falar dele, eu quero matar ele, mas ele tá aqui. Ele me manda foto todo dia que feijão. É um dos feijão que ele come. Só que é um feijão com tripa, entendeu? Tem muita tripa baixo, muito miúdo, picado Miúdo é um termo mais e técnico temperado. do Então, assim, aí eu falei, vou fazer um sarapatel, convido a família, vendo o ingresso e vai. E aí, meu nome é Leonardo e isso ia ser o Sarapaléu. Então, eu fiz o cálculo... Você vê que o cara é inovador, né? Porra, disruptivo o termo certo. Só que aí eu fiz o cálculo inteiro, a margem estava muito baixa. Eu falei que eu tenho que vender muito sarapatel para eu conseguir. Não dá, eu preciso de algo que seja mais caro. Aí foi a minha ideia. Eu estava trabalhando na educação ambiental no meu estágio com um tema que todo mundo na faculdade estava brigando porque a matéria não existia. E era uma matéria muito importante. E por causa desse estágio, eu conheci pessoas que trabalhavam no meio, etc. E eu não podia dar aula, né? Porque eu não era nem formado. O cara vai pagar para fazer um curso com um cara que não é nem formado, assim. Então eu falei, eu vou ficar intermediando o curso e contrato alguns profissionais. E aí eu contratei 4 professores e aí fiz um site rapidinho no Wix, aí, sem domínio nada, /Wix mesmo. Coloquei lá um PagSeguro e aí foi excelente. Aí vendemos muito, assim. O cara ia pagar pra ter aula com uma pessoa que não é nem formada. Quase não acontece no digital isso, né? Imagina, que isso. Tudo bem, desculpa. Só queria fazer esse adendo.
Exatamente, assim, e um conteúdo super... Sabe o que é o melhor? Você lembra que nesse curso, foi o curso que a gente não era formado e, tipo, apareceu lá a secretária do estadual de um Foi. setor bem grande de meio ambiente para as turmas. Aí o Léo, a gente perdeu um pouco o controle. Essa pessoa aqui, ela sabe mais que todo mundo aqui nessa sala e ela está aqui querendo conteúdo. Foi exatamente isso. E aí, assim, como eu contratei os profissionais Aí o que é que eu fiz para eu não parecer na linha de frente que estava dando um conteúdo técnico, né? Os profissionais davam e eu pegava os intervalos, tipo, era um turno de 4 horas, eles davam 3 e eu fazia o recorte das aulas, costurando as aulas no meio desse caminho. Aí foi muito legal, assim, nesse curso, inclusive, a gente contratou ônibus, foi para a floresta, voltou, foram 2 finais de semana e lotou. Teve fila de espera, dava para fazer outra turma com 40 pessoas, assim, porque a gente botou um limite de 40, né, que era presencial. E aí foi nesse momento, aí nessa aula foi quando eu me conectei com o Ed, que virou meu sócio depois. E eles se batiam antes, tá? Eles falaram, eles não gostavam um do outro. Não se A bate. gente tem que botar as coisas na bota na mesa. Tem 2 visões, né? Tem a visão dele e a minha, né? A dele a gente se odiava. A gente só odiava, Tá, mas nós éramos de você- mundos diferentes. Pera um pouquinho, ele acha que vocês odiavam, você acha que vocês se amavam? Não, eu acho que eu sempre gostei. Né? Porque assim, tem alguma coisa que tá Não é errada. que a gente só odiava, a gente não chegou a brigar ainda, apesar de ter professor que a gente vai Mas odiar. você escutou isso? O ainda? Ainda, né? Vamos voltar também essa parte da gravação. Sim. Mas a gente tá colocando muita lenha na Bota fogueira. slow Mas é motion uma briga ainda. de amigo de sócio, velho. É briga e É, resolve. pra entendeu? formar caráter, a gente fala. Uma cadeirada não faz mal a ninguém, pô. Eu gostei, eu vou usar. Formar caráter. Chegar em casa, tomou uma cadeirada. Bom dia, amor. Formar caráter. Vou fazer isso à noite. É bom. Entendeu? Quando eu preciso Ajuda a acordar ele. Tô até com medo agora. Acho que eu dormi com equipamento tipo de futebol americano, sabe? Acho que é melhor a gente mudar o rumo da conversa, né? Tá ficando, A gente se amava bastante. perigoso, né? Nós sempre fomos amigos, né? Sempre fomos juntos, a gente sempre gostou. Gente, a gente mudou a conversa. Aí daqui a pouco as pessoas estão dando cadeirada nas outras. Fala, não. Tá vendo como eu precisava do João e o Matheus aqui? Vamos colocá-los de novo. Assisti um podcast de sustentabilidade que, assim, Falaram eles ensinaram que tem que dar cadeirada. É isso. O aprendizado do dia aí. Cadeiradas formam os caráter. Vamos segue aí. A gente tava na... Ah, sim. Porque a nossa relação, né? Eu falo que era um pouco, entre aspas, mas um pouco improvável, porque quando a gente começou a faculdade, a gente não se conhecia, né? Eu entrei na faculdade com um amigo meu, eu era bem aquele cara, o nerdão da turma, ficava no cantinho e tal. Léo já era bem descolado, andava com a galera, outra turma assim, então, no primeiro semestre a gente já tava um pouco, assim, universos diferentes, mas, tipo, no segundo, terceiro semestre eu comecei a ir pra um pouco mais da parte da bagunça também. Aí a faculdade começa a beber, essas coisas e tal, a gente começa a participar de festa. E a gente começou a ter essa amizade, foi trabalho juntos, a gente começou a ter essa sinergia de produzir coisas conjuntamente, e era muito bacana. Inclusive, a gente era famosos pela nossa procrastinação. Nós até hoje temos um grupo de WhatsApp chamado Mestre da Procrastinação. A gente tinha a capacidade de fazer trabalhos muito bons e um dia antes do trabalho ser apresentado. A gente tinha 2 semanas para o trabalho, como era, Léo? Era para entregar na sexta. Quarta-feira a gente fazia o grupo para Isso. decidir qual seria o tema. Na quinta-feira, cada um fazia a sua parte e juntava. Sexta-feira apresentava. Tava pronto. E notas eram... Gente, a gente achou que esse podcast ia ser um podcast educativo. Que ia dar exemplo Nem para tudo é perfeito na vida, Cancela o podcast. entendeu? Então, realmente era isso. Então, a gente começou na faculdade a ver que a gente tinha uma sinergia muito boa para produzir coisas conjuntamente. Então, quando o Léo teve a ideia do curso para financiar a famosa viagem para a África do Sul, ele me convidou para ajudar ele, porque eu já tinha movimentação com o diretório acadêmico, essas coisas e tal. Como você é inocente? Você achou? Ele só queria te usar. Não. Leonardo, você Nada quer? disso. Talvez no primeiro momento, mas depois... Pode ser que passou na minha cabeça. Pode ser. Mas porque, na verdade, assim, eu precisava de um lugar para fazer o curso. E aí eu falei, vou falar com o coordenador do curso para pegar uma aula na faculdade, né? Nossa, a gente poderia estar alugado em algum lugar, não sei, né? Mas eu não queria pagar, né? Porque tinha que viajar. Você percebeu? Aí o diretório acadêmico tinha acesso.
Eu tô vendo verdades agora. Eu tô aqui pra abrir os seus olhos. Obrigado. Deixa eu ter uma DR depois. A cadeira aqui tá legal. Mas assim, foi legal que no primeiro curso eu achei que eu ia dar conta de tudo sozinho, né? Só que aí ficou muita coisa. Eu resolvi contratar ônibus, fazer coffee break todos os turnos, não sei o quê. Eu fiquei enlouquecido, assim. E aí ele meio que entrou em tudo e resolveu tudo comigo, assim. E aí você pegou todo o dinheiro, foi pra África e ele ficou aqui. Entendi. Então, né, gente? Aí a partir do segundo, já viramos sócios. Ah, tá. Deixa eu só, voltando um pouquinho, esse curso que você deu aí, como que funciona esse curso? Vocês pegam a galera e aí vocês vão lá e ensinam, tem mais ou menos uma média de pessoas, ou como que foi assim? Ou só quem... 40. Não, calma, média de pessoas de idade, ou era qualquer pessoa que podia entrar, ou tinha que ter um mínimo de formação, ou assim, cara, só preciso de dinheiro, vem aí quem quiser. Foi a secretária do cara, você acha que ela não, ele não deixava? isso. Mas trabalhava no meio, né? Mas, meu amor, pagando bem que mal tem. Isso é verdade. Ele queria ir pra África. Exato. Assim, Só não, vem, né? eu não tinha noção se eu ia vender entendeu? Eu não conhecia ainda. Eu não tinha, isso foi há muito tempo, não sabia nem o que era marca digital, não sabia nem que... Não existia marca digital. Eu só sabia que tinha que ter um site, porque eu sabia que alguém tinha que clicar em algum lugar para pagar, e não dava para ficar fazendo transferência, TED, DOC, não tinha Pix também, né? Então precisava de um site. Aí isso, eu coloquei. Aí quando eu fui indo, eu acho que meio que viralizou, um foi passando pro outro, que foi muito rápido, assim. Então teve uma variação muito grande. Tinha a galera da faculdade, que realmente queria fazer a matéria, mas eu acho que circulou nos órgãos ambientais, e aí o pessoal dos órgãos ambientais se inscreveram, o pessoal de empresa. Eu acho que a única divulgação que eu fiz, que foi no outro dia só, foi uns banners A3 que eu imprimi e colei na faculdade só. Assim, acho que foi a única coisa divulgação que eu fiz, né? Era melhor essa época, né? Hoje era realmente, agora tá muito mais complicado. Dinheiro investido, 50 painéis de viagem. Mas aí você conseguiu finalmente financiar sua viagem para a Deu África. certo. Então você foi pra África. Fui. Foi Viu? bom. E foi daí que surgiu, né? Aí a gente viu, pô, isso é legal, né? Só que ainda era muito cedo. Isso foi em 2011. A gente abriu a empresa em 2016 e passou a atuar no online em 2019. Eu descobri como é que a gente tinha que ter começado o podcast. Hoje a gente vai falar com 2 sócios que viraram sócios porque um queria ir pra África. É real? Entendi. Se você não quisesse ir pra África, a empresa não existiria. É verdade. Viu só? Pode ser. Insight. Mas talvez eu tivesse a vontade de fazer outra coisa, cara. Não sei. Não, mas... Eu acho que o problema foi que eu fiz uma dívida, eu acho. Tá vendo que não quer colocar o dele, né? Ali na frente, né? Querem fazer a gente brigar. Não, Querem fazer a gente brigar. Não, mas isso foi de coração, foi Não, foi mas amoroso. mas esse foi o principal. A gente sempre fala isso mesmo quando a gente apresenta, assim. Porque foi realmente daí que surgiu mesmo, assim. Foi da necessidade de juntar um dinheiro Isso. e a gente precisava de uma viabilidade, assim. E quando eu comecei a ver margens, que foi meu primeiro contato com margens, depois eu me apaixonei por finanças aí ao longo do caminho, mas eu vi que realmente o curso era muito bom. E se fosse olhar o resultado do curso mesmo, um negócio incrível. Viu? Eu falo que a gente tá junto graças ao McDonald's. É tipo isso. Mas assim, o que é legal de trazer isso daí, lógico que a gente fala brincando, mas realmente, às vezes a gente forma sociedades que a gente nem pensava que iriam acontecer. Às vezes por um destino ali totalmente diferente, que vocês estavam com ideias totalmente ao contrário ali, e por acaso se uniram para um propósito totalmente diferente também, que acabou depois virando uma sociedade, uma empresa. Porque muito você para legal. pra pensar, vocês poderiam ter virado sócios na faculdade. Entendeu? Pois é, não, a gente ficou amigos e tal, continuava conversando e tal, e a gente acabou calhando de fazer alguns outros cursos, mas assim, o Léo falou, pô, Ed, eu tô querendo dinheiro. Eu falei, pô, também, é bem-vindo também um pouco de dinheiro, né? Vou fazer um curso então de novo. Aí fazia e dava sucesso de novo. Então, a gente, aí parava, aí não fazia algo recorrente. E como ele falou, a gente fez isso em 2011, 12, né? A gente fez alguns ensaios, acho que um por ano. E aí vamos fazia dizer assim. um, assim, pequeno, pontual, realmente pra tirar um caixazinho ali extra. E aí chegou um momento que o Léo me chamou, a gente sentou num barzinho, né? Como dizem, todas as boas grandes ideias começam na mesa de um bar. E aí ele falou, assim, a gente já fez essas coisas algumas vezes, a gente viu que deu certo, a gente fez uma sinergia boa, a organização foi interessante. E eu acho que dá um caldo isso aí, né? E aí, realmente, já tinha essa no caminho de finanças, ele pegou e me mostrou, né? Como funciona o faturamento e a rentabilidade de um curso. Então, realmente, que é um break-even, enquanto alunos têm que colocar para se pagar, e depois de um certo parte, a gente realmente já tinha um retorno interessante. E aí, daí, a gente, realmente
tem um negócio. Nesse momento, o Léo já estava avançando na carreira dele no setor privado, né? Eu já estava também avançando no setor público, também trabalhando e tal. E a gente meio decidiu que, pô, valia a pena te começar essa empreitada em paralelo. Não foi um negócio de, vamos largar tudo e vamos começar a empreender. Nós vamos testar essa ideia, acho que tem um futuro pela frente aí. E a gente começou a avançar um pouco mais com isso. A gente formalizou na mesa do bar, assim, também, o CNPJ e falou, pronto, a partir de agora a empresa surgiu. Cadê o guardanapo? Mas tem a foto, viu? Tem a Tem uma foto. foto. A gente abriu um MEI na hora que sai na hora, né? A gente veio lá todo o cadastro, tudo abriu um MEI. Aí tem a foto da gente com o MEI no bar. No barzinho né? e tal. E teve um negócio legal, assim, que quando... esse primeiro curso foi tipo em 2011, 12, sei lá. Depois a gente... Foi em 2016, né, que a gente abriu o CNPJ, mas para fazer 2 no ano. Ainda não era a empresa em si. A gente ainda estava com uma atividade paralela. E lá para 17, 18, aí a gente meio que falou, não, bora ter periodicidade. E a gente falou, bora fazer um preparatório para concurso de uma matéria ambiental que ia ter, né? Que era um concurso lá do estado. E só que agora, ao invés de fazer um curso de um final de semana, a gente vai fazer um curso perene, um curso de 3 meses. Um curso perene. Tem que ser uma pessoa que fala de coisa ambiental. O que é um curso perene? Um curso mais longo, mais longo. E aí a gente falou, beleza, mas a gente vai fazer esse curso aonde? Eu falei, bora alugar uma sala, né? Bora montar uma sala. E assim, dinheiro zero, né? Porque... Leonardo, ele gosta de fazer as coisas sem dinheiro. Ele falou, você não tem sem dinheiro, vamos alugar uma sala. Eu falei, não. Aí eu fiz a conta. Vou pra África. Vou pra África. Quero fazer alguma coisa diferente, mas tem dinheiro não. Então vamos fazer que vai dar certo. Isso aí. Isso aí é o que motiva. É o que motiva. Você faz Meu a Deus dívida do e céu. você vai pagando. Entendeu? Meu Deus do céu. Aí a gente falou assim, beleza, bora fazer. Eu falei, mas a conta tá fácil. A gente vai vender a 2 mil, a gente vai vender para 40 pessoas, dá 80 mil. O aluguel da sala é 3. A gente já adianta aqui alguns aluguéis do curso, pronto. Isso ainda vira caixa pra gente continuar. E ainda dá pra fazer uma reforma no escritório e deixar ele bonitinho. Que isso, hein? Tava... A conta foi fácil. Essas contas dele me matam. Bom, o primeiro passo era negociar o aluguel que não poderia ter calção, né? Tinha que ser D mais 30, porque a gente queria fazer inscrição na sala. Aí a gente fez as inscrições. Calma que piora. Vai, continua. A gente Isso é fez... sócio dele? Entendi. sou. Aí a gente fez as reformas no cartão lá, né? Reformou tudo. Não, e aí a gente começou a divulgar. E a galera foi lá fazer inscrição. Calma, só amigo. que... Eu queria tirar um momento pra dedicar sobre essa reforma. Sim. Assim, a sala estava realmente pronta. Dava para as pessoas chegarem, entrarem. Dava. Ele olhou assim, falou, precisa de um porcelanato nesse chão. Eu falei, como é, pô? Ele precisa pintar isso aqui Tem e que botar, ter tijolinho pra e botar parecer um tijolinho uma na parede. floresta e tal. Aí eu falei, mas a gente não tem dinheiro. Ele, não, mas precisa, pô, porque vai dar uma imersão pro pessoal. Eu falei, tá bom, cara. E a gente... Não, e quem vai fazer a obra? A gente e mais um cara. Eu falei, não, peraí, pô. Peraí, pô. Mas ele, não, vamos, vai dar certo. Eu falei, tá, eu nunca pintei uma parede na minha vida, mas tudo bem. Aí, tipo, depois, no dia lá, vamos comprar então esse bendito porcelanato. Aí, beleza. Aí eu tinha um carro na época também. Aí, sim, tipo, o frete era, sei lá, R$200. Ele falou, não, por que pagar R$200 no frete? A gente pode ir lá buscar o porcelanato na loja. Cara, a gente pegou, ele tinha um carrinho de arma, mais recachutada, também tinha um. A gente foi, comprou porcelanato, cada caixa de porcelanato pesa, sei lá, um mundo. E a gente colocando no carro, e meu carro, tipo, abaixando, tocando no chão. Falei, não tem como meu carro andar mais. E aí botava no dele e tal. Aí vem a melhor parte. Aí nesse momento a gente tava lá na loja, botando o porcelanato no carro, ele falou, poxa, Ed, sabe o que ficaria massa? A gente ter um sofá de pallet. Aí eu... Mas, cara, ele tem uns pallets ali. Aí eu falei, cara, a gente não tem. É um carro sedã e o cara um carro hatch, não tinha uma picape. Ele falou, chegou pro cara que tava ajudando a colocar as coisas no carro, eu falei, você quer quanto pelos pallets? Aí o cara, não, você pode levar. Aí ele pegou, amarrou o pallet em cima de um carrinho, um Citroën C3, e a gente saiu pela paralela que vinha de Salvador, que tipo tem 10 km de reta. O carro dele estava morrendo, né? Andava 2 km e parava, e ele ficava com pisca-alerta ligado, e eu atrás, tipo, batedor, falou, não, pessoal, pera aí, para que não sei o quê. E a gente foi. Aí chegou no escritório novo, que tinha que reformar, a gente lembrou que tinha que descarregar o carro pra subir. Cara, a gente tava morto. A gente ficou carregando aquelas caixas sozinho, eu e ele. Tipo, começou, 9 da noite, acabou, quase meia-noite. Eu com a lombar gritando, morto. A gente sujou o corredor todo do negócio e tal. E aí Vocês limparam o corredor? Teve que limpar, né? Teve que limpar. Porque até o porteiro subiu e falou, pessoal, então, sejam bem-vindos ao prédio, portanto, isso é que vocês fizeram não podia, então vamos dar um jeito. Mas em minha defesa,
eu achava que a experiência imersiva ali do escritório, do lobbyzinho, de atender a pessoa bem, ia fazer converter mais ela quando ela fosse lá para pagar. Não, mas ficou lindo, ficou bonito, mas... Então, né? E era pequeno assim, mas assim, em resumo, anunciamos... A gente não conseguiu finalizar a reforma porque a galera já estava querendo ir pagar, então a galera pulava a obra assim, o cimento, entrava na sala para pagar assim. Muito bom. E vendemos tudo. Fizemos o faturamento necessário, deu tudo Isso certo. é Precisa reforma. não, pera um pouquinho. O quê? Isso Galera, é é o reforma. seguinte, se você participou deste momento, me conta, você comprou por causa da parede de tijolinho com o porcelanato e o sofá de pallet ou você comprou pelo conteúdo? Ok, muito obrigada, eu só precisava fazer essa Só pra pergunta. constar, esse sofá de pallet ele nunca aconteceu. Ah, entendi. Os pallets ficaram ficou putos. lá, aí um dia a gente falou, vai, isso virou lixo. Virou resíduo, no caso, né? Aí a gente tem que jogar, vamos ter que agora mandar ele pra destinação correta, porque realmente não dá pra rolar, mas rolou. Mas ficou bem bacana, o curso foi bem legal. Foi quando a gente começou realmente a trabalhar em paralelo na então Envy Pro, né? Foi como a gente começou como empresa. E aí eu trabalhava em uma cidade que ficava mais ou menos a 90 km de Salvador. Então eu acordava tipo 5 da manhã, Você ia ia todo pra dia? lá todo dia, Caraca. voltava. Aí Léo também, às vezes, ia pra esse lado de lá também, trabalhava do lado de lá. E a gente chegava, tipo, 6, 7 horas da noite. Quando chegava lá, você ia descansar? Não, a gente ia pra Envy Pro trabalhar, fazer os planejamentos do outro dia. Até meia-noite, mais ou Até menos. meia-noite. E a gente foi trabalhando assim, fazendo esses horários de 12 horas, 16 horas. Final de semana a gente fazia reunião na casa do outro pra poder fazer alinhamento, pensar, estratégias e tudo mais. E aí quando a gente fez a primeira turma também na Envy Pro, foi quando a gente conseguiu nosso primeiro funcionário. que foi, ele participou, né, da turma e tal, ele tinha estudado com a gente, comigo, na verdade, não estudou comigo, ele foi meu calouro na faculdade. E aí a gente, sabendo da nossa demanda que a gente tinha realmente não tava se dedicando pra caramba e não tinha tempo pra ficar lá no dia a dia do trabalho. Aí tinha um amigo nosso lá, ele chegava cedo no curso, participava, ajudava a gente a arrumar as cadeiras e tudo mais. Aí eu olhei pra lá e falei, cara, esse cara é bom, vamos chamar ele. Aí tipo, eu chamo ele, vou ali pra um barzinho, falou, e aí, você gostou do curso? Tá, botou uma cerveja e tal. Ele, não, pô, massa, adorei vocês. Eu falei, você quer participar com a gente aqui nos próximos cursos? Ele, pô, cara, seria maravilhoso. Eu falei, então, vamos trabalhar junto aí, pô, vem participar com a gente. Ele, massa. E aí, quanto é o salário? Ele falou, então, amigo, essa parte aí a gente tem que conversar um pouco. Exato. Muito bom. E a gente não tinha, ele ficou trabalhando de graça pra gente um tempinho. E Mas depois, fechou? Foi junto. Fechou. Hoje ele é nosso gerente de marketing, né? Olha aí. Ele começou hoje... a gente começou de graça, realmente era voluntário, e aí depois ele começou a ganhar voluntário com comissão, né, sobre o que a gente gerava. Depois a gente juntou meu salário de Léo, a gente falou, olha, a gente vai pagar o seu salário que você ganhava onde você tá com o nosso dinheiro e você vai continuar com a comissão. Depois a gente conseguiu botar um salário para ele pela empresa, pagando. E aí hoje ele foi crescendo, é o nosso funcionário mais antigo até hoje, e é nosso gerente de marketing, como o Léo falou, e pô, é nosso quase, a gente fala como quase sócio, né? Ele realmente abraça, acreditou na ideia lá no início e foi uma coisa bem única, né? E aí começou, meio que nessa primeira turma a gente conseguiu fazer um caixa, aí foi embalando uma turma na outra, e aí não parou mais, né? Aí desde então a gente tem o escrito, não esse, né? Passamos por alguns já, teve que crescer um pouquinho, mas desde então estamos ativos aí, né? Você percebeu que o Léo tem uma lábia, né? Ele consegue, tipo, o outro lá fez a festa de graça, aí o outro trabalhou de graça. Tipo, é melhor a gente ir embora antes que ele queria fazer alguma coisa com a gente aqui. Não, ele é bom nessa... Tô preocupada. E aí, o digital? O digital, né? Rapaz, hoje a gente é muito, muito fundamentado no digital, né? Hoje a gente ainda tinha muitas ações... É interessante isso do digital, assim, porque a gente passou por uma era muito forte do digital, né? E recentemente a gente está um pouco muito no digital, mas variando um pouco mais de canais, que a gente deixou um pouco de mão nos últimos tempos, né? Isso é interessante. Mas assim, nos 2 primeiros anos, né, que a gente começou, a gente não fazia quase nada no digital. A gente tinha um Instagram assim, e a gente arranjou um meio que foi bem interessante, que foi fazer convênio com os conselhos, né? E aí a gente fez convênio com os conselhos, CREA, o de direito, né? Era o CAB, que é o programa de vantagens, né, da OAB, CRBio. Então a gente rodava CRQ, muito e-mail marketing com eles e a gente conseguia lotar as turmas, que eram pouca gente assim.
E aí, depois de um tempo que a gente foi conhecendo o que era tráfego pago, o que era tráfego orgânico, e aí a gente passou a investir também, né, tanto na parte orgânica, né, da produção de conteúdo mesmo, SEO, etc., quanto na parte paga mesmo, né, com mídias de performance. Então, assim, e aí foi crescendo, e hoje, assim, hoje a gente investe muito, né, em mídia digital e em conteúdo orgânico também, que inclusive o orgânico é a maior parte de nossas vendas hoje, né? Hoje foi o bacana da parte do online também, que assim, a gente começou a fazer os cursos presenciais, como a gente tinha comentado, a gente chegou a capacitar quase 800 pessoas nesse primeiro momento aí de cursos presenciais, e a gente começou a escalar isso para outros estados, então a gente começou outras cidades, outros estados, a gente levou esse curso para João Pessoa, Aracaju e tudo mais, e a gente percebeu assim, os cursos eram muitas vezes gerenciados e a gestão do evento e tudo mais, era tudo pela gente. Não tinha muitas pessoas, então... E a gente trabalhava também. Então, a gente tinha que, sei lá, ir para Aracaju, a gente tinha que tirar um final de semana, né? Sexta-feira do trabalho, entrar no avião, ou então entrar no carro, ia para Aracaju, dava o curso sábado, domingo de noite, a gente tinha que voltar para Salvador para trabalhar, e a gente começou a fazer isso, e assim, os cursos eram bacanas, a gente começou a ver o poder de a gente poder ir para outro estado e mostrar nossa marca lá, as pessoas reconhecerem isso, a ponto de pessoas de Aracaju descerem para fazer curso em Salvador depois, porque tiveram experiência boas com a gente lá, e a gente viu que esse formato pra gente, no modelo que a gente estava, não era escalável, porque a gente não tinha condições de fazer, por exemplo, 2 cursos em 2 estados diferentes, um em Salvador e em Sergipe, então as agendas eram complicadas. E aí, Léo, a gente conversando e tal, ela falou, cara, a gente precisa escalar isso, pra gente crescer realmente pro negócio, ficar uma coisa bacana, lucrativa pra caramba, a gente precisa ter uma forma de como isso vai escalar. E validado já estava, isso, né? Exato. E o presencial não tinha esse porte, a gente tem um professor da gente que é parceiro nosso, quando a gente colocar esse cara, sei lá, que trabalha também em 3 estados em 1 semana, 2 semanas. Então era muito complicado fazer isso. E a gente veio com a ideia de, antes desse boom que existe agora de players, de cursos, de lançadores e tudo mais, a gente pensou, olha, porque vamos transformar esse conteúdo da gente, técnico, pro online, né? Fazer videoaulas e tudo mais. Então a gente realmente foi com essa ideia, começou a pensar quais seriam os temas, né, que a gente faria, qual seria a nossa abordagem. Aí a gente decidiu ir para essa linha do preparatório também, porque já tinha validado na parte do presencial, a gente podia validar isso de novo no online, e a gente fez todo esse processo que a gente tinha comentado antes pro curso presencial, pro online de novo. A gente foi pro outro lugar, fez uma reforma também, no meio do nada, criou um estúdiozinho bem de quintal, assim, subiu o drywall, e aí montou, a gente mesmo colocava as espumas, fez o chroma key e tudo mais, fez toda uma estrutura de material. O Léo trouxe material, ele tinha ido nos Estados Unidos, trouxe o material de gravação e tudo mais, e a gente falou, não, pronto, vamos aqui, juntou os professores parceiros, falou, vamos, pessoal, vamos gravar agora aqui, fazer um novo tipo de conteúdo pra ver se realmente podia escalar, né? E aí foi 2019, 2018 pra 2019 que a gente ficou nessa luta aí. Tanto que a gente disse que o nosso marco hoje como empresa é 2019. Quando pergunta se vocês estão desde quando, a gente fala 2019. Porque antes era muito cursos assim seguidos, e foi muito interessante isso que a gente falou, porque assim, a gente não nasceu pro digital. Inclusive, a gente não sabia nem que o digital existia meio assim. Na época que a gente fazia os cursos, a gente não pensava se eu vou fazer uma videoaula. Tipo assim, pô, podia transmitir esse curso aqui, e ao invés de 40, a gente podia botar ainda mais 40 online. A gente, não sei, não era do nosso meio, assim, a gente não conhecia. Depois de um tempo que a gente foi conhecer, que a gente ouviu as pessoas falando e tal, em 2019, né? Então, foi em 2019 que a gente lançou o primeiro curso online. E hoje a gente já é 100% online, né? A gente não tinha nem site. O site estava em produção ainda, ele não estava lançado. A gente prometeu o pessoal, a gente começou a vender, fez uma pré-venda. O site não estava pronto. A gente pegou o link das aulas, embedava num e-mail e mandava pessoal. E mandava aula por e-mail. Mano, não é normal. Não. E você que tá aí esperando que ai, meu celular não é o melhor, a minha luz, eu não tenho lugar. Tá aí os caras mandando por e-mail a aula, mano. Foi. Tipo, mas é um padrão dele. Tipo assim, a sala não está pronta no meio da reforma. Tudo bem que ele é fora da curva. Ok. Mas Não, isso mas aí é real, toma de gente. ensino. Para. Acabou. Não precisa estar perfeito pra começar. Eu acho que é só você Eu acho ir. que a gente vai ter que usar esse episódio sempre, entendeu? Pra falar, ó, você não quer? Vamos lá, fazer no meio da Valida a sua obra. ideia, depois você melhora. Né? Bota no carro. Eles não tinham dinheiro, aí depois comprou material, não reformou as coisas, só vendeu e todos eles vendeu tudo. Aí, tá vendo? E isso é muito... Acho que isso caracterizou muita gente hoje, assim, a gente se joga, né, assim, vamos testar, e a gente aprendeu muito o conceito de validar. Não era sempre assim, tinha alguns momentos que nesse caminho que a gente poderia ter economizado mais ali, talvez na reforma e alguma outra coisa, mas até hoje a gente fez isso, a gente lançou
produto novo esse mês, né? O produto de gestão para empresa, que é um produto corporativo, para empresa grande, super complexo, assim, tudo. Para vender é muito mais difícil, né? É outro tipo de venda, é outro tipo de tudo. Mas, assim, a gente fez um MVP. É um MVP prático, com soluções de mercado, assim, vários desenhos ali, costura de várias soluções, e vamos validar e botar para rodar. E depois a gente pensa em mais investimento aí Depois em outras escala, coisas. né? Mas é um pensamento que vocês já têm, assim, sem querer, mas já fazendo, sempre vocês... Tudo que vocês fizeram foi validando primeiro e depois Isso. escalando, né? Por mais que teve esses contratempos, vamos reformar de uma vez que talvez não precisaria naquele certo momento, mas vocês sempre validavam pequenas turmas e depois ia pensar no escalar. Exato. Muita gente não tem nem a validação e só quer escalar. É. Tipo, não, vamos escalar, põe tudo aí que tem aí, vamos fazer empréstimo no banco, vamos colocar tráfego pago aí, segue a vida, sem nem ter testado ou validado o produto. A gente começou muito, assim, pé no chão mesmo. A gente começou com um produto. Nosso mercado foi com um produto. A gente ficou com um produto por um tempo, né? E aí depois a gente começou a produzir os segundos produtos, né? A gente saiu da área de preparatória, começou a pegar os cursos que faziam sucesso com a gente no presencial e vamos transformar esse conteúdo aí para online. E aí pensar em experiência, nosso site todo ainda meio andando, capotando, mas a gente fazia umas gambiarrazinhas para o pessoal, o usuário não sentir que estava ali com a coisa meio que na mão. A gente fazia, tá ali, não sei o que. Ele não percebia, a gente tinha essa experiência, e nosso primeiro ano a gente conseguiu escalar, realmente existia um nicho que estava sendo atendido, que não tinha esse conteúdo, e a gente começou a gerar esse conteúdo de as áreas mais ambientais, licenciamento ambiental, PRAD, que é recuperação de áreas degradadas, né? E a gente começou a gerar esse conteúdo, e aí o que aconteceu? A escala que a gente comentou começou a acontecer. Então, pessoas de outros lugares que não tinham acesso pra gente, por exemplo, São Paulo mesmo, é hoje o nosso maior público. E desde aquela época, desde que a gente começou online, São Paulo é sempre o nosso maior público. As pessoas começaram a consumir esse conteúdo, começaram a comprar. E a gente, no primeiro ano já, não foi quase... No primeiro ano já, a gente já conseguiu ter presença em todos os estados brasileiros. Então, foi bem bacana. E eu acho que tem um pouco de misticidade nisso, né? Acho que assim, algumas pessoas acham que de uma hora para outra vai produzir um conteúdo ali e ali vai ser milionário e que é um fator multiplicador de uma hora para outra, né? Não, vou botar 10 mil aqui, então... Famoso caixa vai eletrônico. Vir 10, né? é caixa eletrônico, e não é. Até hoje, estamos diariamente brigando para escalar. Porque, além de tudo se move no tempo, né? Os indicadores se movem no tempo. Então, por exemplo, o tráfego pago hoje é completamente diferente do que era 2 anos atrás. Total. Principalmente em custo, né? Assim, hoje, a era que era há 2, 3 anos atrás, você colocava uma grana ali, uma quantidade de sessões absurda no site, tudo. Hoje é muito mais difícil, né? Então, mas não quer dizer que hoje é pior. Quer dizer que hoje é diferente, só que tem que eu acho que não é impossível, só tá mais difícil. Exatamente. Mas é você se reinventar pro momento que você tá vivendo agora. Porque te garanto que daqui, sei lá, 5 anos, a gente vai falar, nossa, naquela época de 2022, aquilo que era fácil, né? Agora tá, ó... Então vai ser sempre assim. E é isso. E agora é uma era muito boa, inclusive. Porque é uma era que as pessoas boas estão ficando. Que as pessoas que estudam, as pessoas que aprendem. Então, é um momento bom. E a gente passou por esse desafio, né? Porque a gente, depois que aprendeu o tráfego pago, a gente ficou deitado no tráfego pago. A gente fazia a nossa maquininha lá, vamos investir, vamos faturar. Só que depois de um tempo, o custo do tráfego pago foi crescendo, e o orgânico que a gente tinha que ter feito. Então, e aí a gente revisita e agora vamos pro orgânico. E aí... Eu acho que isso é uma coisa bacana que a gente pratica lá na ICOA, que é bacana falar ao pessoal, que é realmente essa capacidade que a gente teve de ter essa resiliência também, mas de se reinventar e procurar aprender nossas lacunas. Por exemplo, eu sou engenheiro ambiental de formação, Léo é engenheiro ambiental de formação, eu trabalho com finanças, trabalho com produto, UX, CS e TI. Nada como me formei. E trabalho com audiovisual, sei direcionar. Às vezes eu dou instruções para os editores e tudo isso foi porque a gente tinha uma demanda, a gente não tinha dinheiro para pagar uma pessoa que resolvesse, eu tive que buscar aprender. Assim como o Léo teve que fazer isso também. Então, assim, as pessoas ficam naquela questão, né? A gente estava no exercício sobre a questão de pensar alguns pontos e fazer debates nas nossas reuniões. E a gente pensa, olha, você pode escolher ter uma desculpa e falar, olha, eu não vou bombar no marketing pago porque eu não, tá caro uma agência. A gente pagou um mês de agência, não pagou, e falou, o resultado foi horrível pra gente. Aí ela falou, cara, eu vou aprender, eu vou fazer melhor. E aí aprendeu. E a gente, hoje, o nosso marketing interno, a gente consegue não só fazer, mas também, se a gente contratar, a gente consegue... opinar, saber se tá fazendo bem feito. Assim como eu não sei fazer eu não faço gravação,
Mas eu sei dizer pro cara o que ele tá falando de errado, o que tá falando de certo, o que ele podia fazer de melhor, eu consigo opinar. Isso é a nossa possibilidade de gerenciamento e liderança. Então, eu acho que é importante agora ter isso na cabeça de assim, olha, não aceita suas limitações, assim, totalmente. Pô, eu sei que não vou ser tão bom contra um cara que tem 1000 anos de programação, mas eu posso aprender o básico assim, pra saber se tá fazendo certo ou errado, ou um direcionamento pra ele. E isso é uma cultura muito forte da gente, eu e Léo, e a gente sempre busca pro pessoal que trabalha com a gente, velho, aprenda isso. Aprenda isso, porque realmente... chega pra gente, eu não vou trabalhar com o Google porque eu não sei trabalhar com o Google. Léo, assim, e que dia você vai comprar o curso pra aprender a trabalhar com o Google? Entendeu? E também isso, viu? Assim, a gente era tão, assim, uma coisa de cada vez. Por exemplo, a gente rodou 1 ano e meio só com o Facebook. Nunca colocamos R$1 no Google. Depois a gente falou, não, agora tá na hora de aprender o Google. Aprendeu o Porque a gente Google. aprendeu o Facebook. E aí Não, mas vai especializando e depois vai melhorando e vai aumentando o leque ali também. Uhum. Mas eu acho que isso que você falou, isso vai ser um corte que a gente vai deixar rodando aqui por muito tempo. Looping. Em looping, porque... Mas eu falo isso sempre. Aí quando ele fala, aí você deixa, você deixa em looping. O cara é engenheiro ambiental, mano. É isso aí. Ele falou, tá Entendi. falado. Tá bom. Né? Não. Mas isso a gente sempre traz aqui. A gente sempre tenta bater nessa tecla. A gente fala isso muito pros alunos. Porque assim, beleza, você pode ter o dinheiro que for e você pode contratar as pessoas. Só que você sabe se essa pessoa tá entregando o que você pediu? Você sabe cobrar essa pessoa que nem tráfego pago. O gestor chega lá pra você e fala assim, não, tá tudo ok. Você sabe se tá certo? Você não sabe. Você não sabe nem o básico. Então, assim, a gente sempre fala, cara, aprenda a fazer pelo menos um pouquinho de cada coisa. Ou no seu primeiro lançamento, faça tudo sozinho. Porque você vai passar por todas as etapas, não vai sair perfeito. E tá tudo bem também não sair perfeito. Porque não é pra sair, é pra você aprender. Então você vai passar por cada etapa, você vai aprender cada etapa, e aí depois, quando você precisar contratar pessoas, você vai conseguir cobrar elas e saber se elas estão fazendo da forma correta, e até que nem você falou, não sou designer, mas eu dou palpite ali. E é isso, entendeu? Hoje, até pra você fazer uma seleção seletivo assim, de pessoas, você vai chegar aquela galera que vem com o currículo, pô, fiz 1000 cursos aí, assim, estamos na era que temos cursos de tudo, de todas as qualidades, de todos os níveis. Então, as pessoas podem chegar, se você avaliar cruamente o currículo, ele vai ter curso de tudo, ele pode ter vários cursos de 4 horas ali. Se você não souber avaliar o cara, falar, o cara chegar, não, sei Google, tá, mas... por exemplo, faz uma campanha pra mim desse jeito pra eu saber como é que tá fazendo. E, tipo, eu sei que lá vai saber avaliar o cara direito pra colocar o cara pra dentro. Exato. Então, isso é importante. E hoje também, assim, quando você vai se especializando, principalmente no que você quer fazer ali, lançar um curso, produzir o conteúdo digital, acho que hoje ainda tem uma facilidade muito grande que tem muita solução legal, barata, sem código, em que você mesmo consegue construir, entender como é que funciona, entender ali o que é que tá ocorrendo ali, entender aonde as coisas estão sendo monitoradas, justamente para você pegar essas informações e saber cobrar, claramente. É vontade, então, né? Basta não é... querer ter vontade ali que Isso. você consegue. Porque hoje as ferramentas, elas estão cada vez mais intuitivas. Exatamente. Então, né? fazer um site, cara, é só você arrastar as coisas, subir Isso, sua isso. foto, tá? Tipo assim, vai ser o perfeito? Vai ser o melhor, o mais veloz? Não, não vai. Mas você vai saber fazer. E a maioria tem um prazo gratuito pra testar. Exato. Sim, Ainda você não tem precisa nem isso. gastar ainda pra E isso. aí, se é o Léo, já paga com antecedência Já, pra pagar no leva cartão, pra ele. entendeu? É uma loucura. Aí você paga e depois aí você já fica, bota no Outlook lá no calendário o dia pra cancelar a assinatura, pra não esquecer, entendeu? Porque você não vai cair Muito bom. nessa. Aí você- Inclusive, a gente tem 7 dias grátis e tá no streaming e tá dando essa dica. Mas é importante, velho. É como a gente falou. Casa Ferreira espírito de pau às vezes, né? É. Mas também faz isso. A gente, plataformas novas, o que a gente vai fazer, a gente vai testando, desde de gestão ou de entrega de produto que a gente pode agregar algum produto nosso. Léo fala dos nossos trabalhos com cursos, livros, né? E nós temos livros digitais, livros físicos que têm interface com meios digitais. Então a gente vai fazer, sei lá, um QR Code. Explica mais aí sobre isso aí. Achei bacana. Peraí, você ia matar o bichinho? Eu tava vendo que bicho era, tava um bicho voando aqui. Mas minha assim, se cara. você, tipo assim, não me importa se você tirá-lo daqui, entendeu? Ah, tá, vou resgatar. Não, ele quer participar do podcast. Podcast. Não, mas né? ele não foi convidado. Ele se retirou. Ele se retirou. Olha essas coisas. Mas... É que a gente não sabe se pode matar essas coisas no Nessas frente. Olha, não tem. Não conta comigo. Nesse lado, assim, não sou tão ambientalista assim, não. Tão ferrenho. Glória a Deus pela sua vida. Que eu amo o ambiente. Plá! Ó, a gente fala muito quando a gente faz cursos, né? A gente faz cursos dentro da parte técnica da área de meio ambiente, assim como a parte de consultoria, para pessoa que vai empreender e tudo mais. E aí tem duas coisas que a gente fala nessa questão de perfil, né?
A gente não, eu sou engenheiro ambiental, não ambientalista. Ambientalista é aquele cara que, sei lá, vai se acorrentar na árvore porque não pode derrubar de jeito nenhum e tal. E não, esse não é nosso pensamento. A gente somos engenheiros ambientais, o que a gente faz? Se vai para derrubar aquela árvore, vamos pensar na melhor forma, se realmente é necessário e quais são os viés. Então, assim, é garantir que aquele processo seja sustentável, né? Exato. É assim, o ambientalismo, ele, enfim, é uma causa, né? Um pouco de um extremo, né? Que não tá certo nem errado. Não tá errado. É uma forma da pessoa defender uma causa, né? Agora, a diferença é que nossa formação não é isso que a gente aprende. A gente aprende a ver de uma forma geral, de uma forma técnica. Porque, assim, sustentabilidade é isso. É você pensar no meio ambiente, mas pensar no meio econômico, pensar no social. Às vezes, derrubar um fragmento de florestal, você está viabilizando que surja uma comunidade ali que está precisando, que está talvez em uma situação de risco, numa encosta e tudo mais, e gerar uma renda naquela comunidade. Então, pô, fazer esse prejuízo para o meio ambiente vale a pena para o cenário geral? Sim, então vamos fazer isso. E o que a gente estuda é de como fazer isso da melhor forma possível. Tipo assim, vamos pensar 2 vezes antes de executar. Isso, exatamente. Não é só fazer, não é só cortar. Assim como também não é só proteger, sem sentido. Poxa, pessoal, vamos lá. Precisa mesmo a gente fazer tudo isso assim desse jeito? É por isso que a gente tem um pouco dessa conversa. E eu acho que o paralelo que eu ia fazer também referente a isso, que a gente fala muito nos cursos e buscando essa parte de business, é a gente falar do empresário e o empreendedor, né? Porque o pessoal fala, abrir empresa, e a gente fala muito nos nossos cursos, abrir empresa, consultoria ambiental, não sei o quê e tudo mais. E não aprende nada, não faz nada, não entende de negócio, não sabe fazer um Excel, não sabe fazer uma viabilidade financeira. Léo fica doente quando chega um cara que não sabe tá, mas você gasta quanto na sua empresa? Não sei, paga uns boletos. Tá, mas você fatura quanto? Não sei. E qual é o regime fiscal que você está... Não sei. Eu tenho empresa. Eu falei, não. Aí a gente fala, olha, existe o empreendedor e o empresário. O empresário é que tem um CNPJ no nome dele. Ele tem uma empresa. O empreendedor é aquele cara que sabe gerir um negócio, que pode tá dentro da área no setor público ou no setor privado, não importa. Ele tem um perfil de empreender, de entender o negócio, gerir um negócio e fazer o negócio crescer. E é legal que, assim, a gente sempre fala, por exemplo, o cara que abriu uma consultoria ambiental, nunca trabalhou direito na vida, etc. Não tem problema. Aí, só que ele ali é o consultor, tá fazendo um exercício ali, uma atividade, outra coisa. A gente fala, você está consultor, mas no momento que você abre uma empresa, você vai ser empresário e está consultor. Em algum momento, você não vai mais estar consultor, você vai ser só empresário. Então, veja na sua vida se você se enxerga gerenciando pessoas, gerenciando custo, gerenciando outras coisas, porque cada vez que a sua empresa quiser evoluir, até onde você quer chegar, né? Porque tem isso também, né? Você tem que saber aonde você quer chegar. Você quer ter uma empresa de 50 milhões de reais ou você quer ter uma empresa que todo ano ali te dá uma receita suficiente para você viver? Então, a gente ensina muito isso nos cursos, né? Assim, até essa mentalidade empreendedora, que é de visualização do negócio e de que em algum momento você está ali fazendo a parte técnica, mas que você também tem que ter uma visão para o negócio, né? Para você conseguir botar para crescer, né? Sensacional. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Exatamente. No País das Maravilhas. Agora sim, Edmilson, vamos fechar a janelinha? Certo. Quero conversar com você. Diga. Eu sei que você já contou vários, mas conta um perrengue bem pesado assim, porque eu gosto da história dele. Sim, entendi. Eu não quero ouvir as suas, eu quero ouvir as dele. Tá. Ele vai contar um perrengue dele, né? Não. Perrengue nosso, assim, é meu. Pode ser da vida, Qualquer da perrengue. empresa. Você é muito bom contando perrengue. Tô pensando aqui, cara, precisa uma E o história. pior é que eles me chamam... Lá na Bahia tem um termo que é laranjado, né? É tipo assim, uma cilada. Aqui, laranjada. Eles dizem que eu sou o rei da laranjada, Cara, né? então mesmo. E como é que você não lembra de nenhuma história, de Deus? Não, é porque... Não, agora se pensa assim... Tem história, com certeza tem. Não dá pra lembrar todas. Esse pedaço não vai pro ar, né? Cara, eu vou contextualizar, então, algumas laranjadas que eu lembro. Tá, mas assim, é porque às vezes eu falo assim, a gente vai fazer tal coisa, tipo, amanhã.
Só que assim, não são coisas muito normais às vezes, entendeu? Tipo assim, ó, chamaram a gente pra uma palestra amanhã e aí a gente vai sair depois do almoço e vai lá, beleza. Onde é, tipo, 300 quilômetros de distância. Rola muito disso. E aí eu busco ele pra gente ir pro interior, 300 quilômetros, pra dar uma palestra, ele vai me xingando o caminho inteiro. Ó, Léo tem um problema, assim, um pouco assim, que quando ele tá com a gente, ele tem uma questão que a gente chama de convicção exagerada. Ele tá muito certo que uma coisa tá certa. Então ele tem a lábia porque ele tá muito convicto daquilo. Então ele já se vendeu aquela ideia. E você olha assim para aí e fala, não é possível que isso esteja errado, cara. Não é possível. Isso não é possível. Então a gente já pegou, assim, na nossa época de serviços, assim, de a gente entrar na mata e fazer medições de coisa, que aí a gente, pô, como é que a gente vai fazer a demarcação do local certo? Ele, não, pô, a gente tá aqui, você vai fazer daqui pra cá. Eu falei, pô, beleza, vamos fazer. E começante no meio do mato, então, se cortando, um bando de bicho, não sei, você viu que uma muriçoca eu tava aqui já meio preocupado. Imagina cheio de bicho, cobra, não sei o que e tal. E aí ele, não, é daqui pra cá, na medição e tal, tudo mais. E aí, pô, a gente fez as marcações lá o dia todo lá no meio do mato. Aí no segundo dia o pessoal foi fazer o serviço lá onde a gente marcou, né? O pessoal, cara, as marcações não bate nada com nada. Tá tudo errado. Isso aqui era pra ter 5 metros, tá tendo 20. Aí Léo, não, pô, não tem como tá errado, não. E por que você mediu como? Ele, não, pô, peguei um graveto. Mentira! Aí ele pegou um graveto. Aí eu botei aqui na escala, tem 5 centímetros, então é de 1 metro. Aí ele olhava pra cá, 1 metro. Aí ele começou a fazer as medições totalmente baseado em pedaços de papel e um graveto. Baseando numa regra de 3, que eu não sei de onde ele tirou. Que era pra funcionar. As medições estavam todas erradas. A gente perdeu um dia de trabalho inteiro porque as coisas não funcionavam. Mas aí a gente teria que contratar topógrafos e a gente conseguiu resolver isso aí depois. E a gente conseguiu resolver, mas o primeiro dia foi... Mas, tipo assim, ele tava muito convicto. Assim, não, pô, Léo, e aí, tá tudo certo? Ele, não, pô, ali. Um graveto ali. Você pega isso aqui, marca pra isso, aquela árvore. Da engenharia. O cara... E você fala com ele, foi totalmente correto. Não, mas já funcionou um dia. Já funcionou. Não, mas deixa eu falar. Eu virei pro Braulio essa semana. Amor, quanto que dá 30 centímetros? Aí ele virou pra mim e falou assim... Eu fiz esse braço aqui, ó, mais ou menos. Ela falou, mas o que é isso? Eu falei, o palmo deve ter uns 20, aqui mais um pouquinho. Aqui, ó, é isso. Aí eu olhei, tipo assim, e aí ele tava com a mão em cima do computador, né? E tipo assim, eu sabia quanto que media o computador. E aí eu falei, cara, eu acho que não é isso não. Ele é sim, porque aí você puxa pra cá. Eu falei, tá. Mas a gente já passou muito perrengue na nossa vida. Olha, você lembra que a gente falou do primeiro escritório, que a gente fez a reforma, porcelanato e tudo mais? Então, a gente realmente reformou o escritório pra caramba. A gente criou uma sala de aula, a gente colocou quadro e tudo mais. Por sinal, o quadro a gente tentou colar sozinho, porque eu achei que não precisava contratar uma pessoa pra colocar um quadro na parede. Não, mas tinha isso. Eu gastava, mas eu queria fazer tudo. Eu fazia tudo mais barato. A gente fazia tudo. Entendeu? Só que fazia, às vezes, dava errado. Então, a gente colou a fórmica no pedaço de madeira que a gente colocou pra ser o quadro, tipo, ele colou errado e começou a subir. Sabe quando você bota a película de celular e ela não tá no formato certo? E ela começa a descer e colar do lado errado e era pra ser reto. E ela faz uma diagonal de 90 graus, subindo e tal. E aí não tem, vamos puxar pra ver se dá pra ajeitar. Puxou, o negócio quebrou, estragou inteiro, perdeu toda a forma, que a gente teve que comprar de novo. Aí, beleza. Enfim, perrengues passados, a gente conseguiu formar a nossa sala. Linda, maravilhosa, papel de parede e tal. Aí, tava tudo funcionando. Era sexta-feira à noite. Sábado de manhã a gente tinha 30 pessoas no curso de rádio, né? Primeira turma de rádio no nosso escritório. O pessoal chegou e, tipo, tinha professor nosso que foi fazer o curso com a gente. Levou filha e tudo mais. A sala cheia, tipo, recepção da galera e tal. Coloca essa galera dentro da sala de aula. E a aula, o professor dando a aula lá, a gente do lado de fora, comemorando, felizão. Deu, tipo, 20 minutos, sabe, professor? O pessoal está morrendo ali dentro. Ah, por quê? O ar-condicionado não está funcionando. É Bahia. É isso, pessoal. Nós somos de Salvador, lugar que frio é 25 graus. Então, o pessoal está dentro de uma sala, respirando o mesmo ar, fechada, não tinha uma janela para poder abrir, e o ar não funcionava. E a gente, velho, o que a gente vai fazer agora com 30 pessoas dentro dessa sala de aula? A gente desesperado, o pessoal sai pro coffee break suando assim, a gente, não tá funcionando. Tá de boa. Não tá funcionando. E a gente chegava, você deitar, quebrado, chegava com... E a gente suando, não, o pessoal tá achando fresco. Tô achando tranquilo. Suando assim. A gente pegava o controle do ar, que já tava tipo no 16, não tinha pra descer. A gente, não, peraí, deve estar no 22, vou baixar aqui um pouquinho. Chegar na sala assim, você faz o barulhinho do pipi, ele, não, agora vai esfriar. E lá de fora tá ligando pra assistência técnica, pessoal, manda pra cá, alguém, pelo amor de Deus, agora, não tem o curso e tal.
E aí, quando o pessoal saiu pra coffee break, eu fui pra almoço, aí o pessoal chegou lá, falou, pessoal, o ar não tem jeito e tal, vou botar gás aqui pra segurar mais um turno, vai tá vazando, mas a gente falou, velho, bota gás, pelo amor de Deus, aí tudo mais, qualquer coisa. E aí conseguiu refrigerar um pouco a sala. Aí o pessoal, não, funcionou, tá vendo? Eu falei, pô, eu botei aqui no Era porque controle. tava pra esquentar. Tava, O tudo bom mais. presencial é que tem uns perrengues, assim, que no digital não tem muito, né? Aí é umas histórias pra contar. Se bem que tem também no digital, né? Se bem que tem, né? Digital, A história da aula por e-mail é da aula boa por e-mail também, foi complicado. O pessoal tá esperando a plataforma, a gente vende, não, experiência, plataforma, tarará, aí coloca lá. Ou então, como o Léo falou, não é tudo que são flores, né? Às vezes a gente dá as coisas erradas, mas por exemplo, a gente vai, pô, a gente pensa numa ação massa, de não sei o quê, de um evento ao vivo tal, que a gente esperava ter 1.000 pessoas, aí tipo, flopa, aí dá 5 pessoas. Aí o pessoal, não, pô, só tem 5 pessoas. Não, a gente pensou em turmas menores, para o pessoal ter uma experiência melhor, mais imersiva, high touch. Pessoal, muito quando você não bom. sabe falar uma coisa que você quer justificar, bota um termo técnico em inglês e tal, que parece que você sabe, tem autoridade para aquilo. Essa é Habeas clássica. corpus. Essa é clássica, assim, né? Porque tem muita gente que tem medo das coisas floparem, né? Acho que antes de vender, de pensar em qualquer coisa, fica com medo. Não, mas só der 3 pessoas, eu vou fazer uma aula ao vivo com 3 pessoas. E aí a gente sempre usa esse argumento, pessoal. né, pessoal? A gente fez uma turma aqui super específica. A gente separou as turmas. Exclusividade. A gente separou as turmas por grupos pra gente ficar mais imersivo. Inclusive, vocês têm tudo em comum. O que vocês são? Ah, então, eu sou filósofo, eu cuido da tecnologia. Então, foi por isso, entendeu? Achei que tinha. Mas eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas elas ficam muito com medo de não dar certo. E assim, se tiver uma pessoa só, tá tudo bem, mano. Exato. Dá aula pra aquela uma pessoa. Uma pessoa parou pra assistir o que você tá fazendo. Aí as pessoas ficam olhando muito números e não pessoas. Então, assim, quando a gente fala do digital, né, que é a maior parte que assiste, às vezes ele chega lá e fala assim, nossa, mas só tinha 20 pessoas na minha live. Eu falei, cara, aí falando de vocês podem falar com mais propriedade. Uma sala com 30 pessoas. Pô, é gente pra caramba dentro de uma sala. Exatamente. E aí eles acham que, nossa, só 30 pessoas, só 20 pessoas na minha live. E falei, cara, são 20 pessoas paradas pra te escutar, cara. Pois é. Você Exato. tem que dar atenção, meu. Não, assim, a gente já teve casos de pessoas serem menos pessoas por causa que realmente tava precisando, mas esse caso de ser poucas pessoas, o Léo sabe, a gente teve esse caso de ter poucas pessoas na nossa turma, mas essas poucas pessoas, elas foram fãs do tema, do conteúdo, da gente, de uma forma que a gente ficou impressionado. Elas amaram, assim, pô, porque a gente passou 1 hora ali com 5 pessoas, então a gente pôde explorar muito elas, as dores delas, dar a solução pro caso dela, não ser algo muito genérico, e elas saíram, cara, maravilhadas. Se botasse no NPS lá, esse NPS 120, porque não tinha como, elas estavam, pô, velho, e ficaram fãs. Então, assim, a gente postava uma coisa no Stories, elas não compartilhavam. A gente postava uma coisa, elas deixavam um comentário. Então, o valor agregado dessa aulinha de 5 pessoas, que acabou nos dando uma questão financeira positiva, pô, pra gente, em termos de valor de benchmarking, de coisas, de brand, pô, foi sensacional. E eu acho assim, as pessoas hoje focam muito, quando elas começam a estudar, né? Tem muitas fórmulas, né? Hacks ali. Não, porque tem que ter essa quantidade de pessoas assistindo, essa quantidade de pessoas, essa quantidade de pessoas compram. E elas esquecem que, no fundo, você tem um produto para entregar, uma forma de se relacionar, um objetivo com aquela turma ali. Então, você não tem que estar focado se tem 20, 30, 2 pessoas assistindo. Foca em fazer uma aula muito boa, um produto muito bom, em ser constante, em ser frequente, em uma pessoa te vendo 30 vezes em um vídeo o que você faz, ok, agora imagina ela te vendo 30 pessoas em 10, 15 vídeos, sendo frequente, a pessoa seguindo ali seu caminho. Então, a pessoa fica baixando taxas de conversões prontas da internet, fala, ao invés de 30, eu tinha que ter 300 para faturar isso. Beleza, mas foque nesses 30, porque esses 30, eles vão poder te dar muito mais no tempo. Né? Em outros produtos, em experiência, na formação. Os promotores ali. Exatamente, na formação de uma comunidade, na formação de. Você pode evoluir para muitas coisas, né? Então, acho assim, um número é importante, métrica é importante. Isso fala tudo é data-driven, métrica, etc. Mas ao mesmo tempo, produto é importante. Pessoas e experiências são mais importantes ainda. Assim, entre você ter produto bom e uma experiência boa e ter métrica, eu fico com um produto bom e experiências. Ai, gente, eu vou recortar isso aqui e botar para meus alunos. Porque lá na formação CS Digital, uma das aulas do módulo de introdução, eu falo sobre isso. Eu falo, cara, esquece os indicadores. Esquece. Por quê? Por exemplo, NPS. Eu sei quem são os alunos que mais gostam de mim. Eu posso ligar para eles e perguntar quanto eles dão de nota. Eu tenho bom NPS. Exato. É só ignorar as pessoas que não gostam. Sim, perfeito. É simples. Exato. Entendeu? Então, tipo, não... Tá, é legal, mas cara, não é isso. E eu falei,
Entendeu? Vou colocar lá pra eles verem. E eu nem paguei eles pra falarem isso. Pois é. Como falou, a gente aprendeu muito a importância da experiência, de promover um bom conteúdo, um bom produto pro pessoal. Porque como a gente teve uma escola no presencial, então no presencial o feedback é na hora. Então, a gente chegava e falava, pessoal, a gente chegava na turma e falava, já sei quem é o hater. Então, assim, o cara tá um cara mais fechado, o cara que a gente sabe que tá mais difícil de ser convencido pelo curso. Que critica E aí, não perguntar pra ele. E aí, a gente já fazia essa brincadeira. A gente chegava lá e falava, olha, aquele fulano de tal que tá no lugar tal, é o hater. E a gente fala, quem é que vai converter o hater? Aí fica um do lado, e aí, tá gostando? O que é que a gente vai fazer? Quando o coffee break, botava um café pra ele, falou, e tudo bem? Ele, não sei o quê. Tá com frio? Tá com frio. Tudo bom. Chocolatinho. Um chocolatinho. E assim, e essa parte de chocolate é muito bacana, porque a gente sempre pensou nisso, tanto de converter o hater, e sempre a gente pensava em pequenos momentos que a gente podia promover ao longo do curso, que poderia gerar experiência melhor. Então, assim, não era coisa muito mirabolante. Por exemplo, o cara chegava no nosso curso presencial, a gente começando, a gente não tinha nada de educação. O cara chegava, tinha um chocolatezinho e a lista de presença. E tocando jazz. E tocando um jazz, botar um jazzinho suave, fazer um ambiente de lounge e um chocolate. O cara chegava, sentava, o ar já tava gelado, botava uma música lá e tal, chegava. O cara sai do coffee break, a gente fala com todo mundo que faz curso presencial com a gente, que são nossos liderados. Isso não existe você tá fazendo outra coisa. Você sai, para e conversa com todo mundo que for possível. Conversa, pergunta sobre gostou, tal, você é da onde, faz o quê, tal, a gente tem um produto tal. Não precisa vender. É só comunicar, interagir, tal. O cara gostou de você, beleza. Dá uma vista em sala, a pessoa saiu, aí a gente bota lá um coffee breakzinho com coisas simples. A gente, lá na Bahia tem um chamado Pãozinho Delícia, que é muito famoso, que é um... Pode procurar. Esse é gostoso. Não, o Felipe ainda não trouxe pra você. Não, ele só me traz coisa ruim. Pãozinho Delícia é uma das 500 maravilhas. Muito bom. Aqui em São Paulo, não sei se vai ser muito bom, né? Mas é muito bom. São experiências sensoriais, sabe? Porque quando tem um presencial, você ainda consegue mexer um pouco os sentidos, né? Então, cheiro, música, o doce. E você não sabe de onde as pessoas estão vindo, né? Porque às vezes a pessoa... sei lá, não teve uma boa noite de sono, chegou correndo, pegou o ônibus correndo, chegou ali, suado, cansado, não sei o quê. Aí chega ali, já tem uma musiquinha pra aliviar o estresse, um chocolatezinho, o ar já tá gelado. É com queijo parmesão. Pode ter. Ele é muito variado, pode ser doce, salgado, ele é muito... Salgado, eu gosto de salgado. Eu gosto de salgado, gente. Nossa. E a gente começava a pegar isso, o feedback. E você não trouxe pra gente. Desculpa. É porque... Tadinho. O Pãozinho Delícia, especialmente, ele fica azedo, como assim... muito rápido, então tem que comer, é produzido e consumido. Tem problema, eu sou italiana, eu gosto de coisas azedas. E também tem uma ponta árabe, entendeu? É uma loucura. E aí a gente tinha essa questão, essa preocupação com o uso presencial. Então, desde o momento que a gente fazia o início do cara onboard até o final. Então, nossa aula presencial, a gente sempre tinha o cuidado de, no domingo, que era o segundo dia, e a gente sabia que a pessoa ia pra Bahia, ia pra Salvador. Então, eles iam beber, eles iam aproveitar a viagem, eles eram do interior. Então, no domingo era muito mais prático, era muito mais dinâmico. Não tinha aquela aula pesada teórica, porque senão a pessoa ia dormir na sala. Um pouco mais cedo o pessoal quer assistir jogo. Quer assistir jogo e tal. A gente já tinha essa coisa na cabeça de, café no domingo não pode faltar. Bota o cheiro de café sempre rodando pro pessoal sair e pegar café, brincando, não sei o quê. E sempre colocar o professor mais alegre pra ficar no domingo e tal. E assim, e depois o nosso desafio foi tentar trazer experiências pro digital. Esse que foi o desafio. Assim, fazer de um curso... que vou usar uma palavra, um curso mais frio, assim, né? Onde tem um professor ali falando e tudo, e fala como a pessoa ter boas experiências ali, né? Essa é a minha especialidade. Então aí a gente foi para construindo vídeos de onboarding, construindo aulas mais curtas, exercícios. Eu quero ver sobre o livro que você estava falando, pessoal. Da experiência. Eu acho que a gente pode falar que na ICO, né, a gente faz os nossos produtos principais são os cursos, hoje não os cursos presenciais, são nosso principal core, mas os cursos online e nossos livros físicos e também os eventos online de físico que a gente presenciais que a gente faz também. Nossos livros físicos, a gente tem... como a gente veio do mercado online para depois ir para o mercado de produtos físicos, como os livros, a gente faz eles, né, de forma que eles tenham uma interação digital, de forma que melhorar aquilo. Como a gente faz isso? A gente sabe que o pessoal gosta de ter livro porque é a questão física, ou a questão da posse, de ter aquilo, colocar no armário, colocar ali na estante e tal, isso é legal. Claramente você nunca viu um meme, eu vou te mostrar quando eu terminar. E aí a gente faz o que? Como a gente vai tornar essa experiência melhor, mais enriquecedora e trazer esse público, como o Léo falou, ponto de entrada e o cara conectar a gente com um produto online que a gente quer realmente vender, que tem um ticket melhor, mais interessante.
Então ele vai lá, abre o livro, tem um QR Code, ele vê uma planilha para auxiliar ele a planejar o estudo. Ele vê um livro de engenharia, ele gera um QR Code e tem uma imagem que tá lá de uma estrutura metálica, ele pode pegar no celular e mexer nela, 3D, modelagem, expandir e voltar. Se tem um procedimento lá de algum processo específico, técnico, tem um QR Code que ele vê o vídeo do professor fazendo aquilo. Então você começa a gerar pequenas experiências no livro físico dele que ele fala, poxa, Fica mais tangível. ali. muito mais bacana. E isso foi muito legal, assim, porque surgiu de um movimento do ano passado, né? Que a gente incorporou essa editora para nossa operação. E a gente não pensava nesse caminho ainda em ter uma editora de livros, assim. Depois que a gente conheceu, a gente falou, caramba, casa muito com a gente. Primeiro, para a construção de material didático, né? E segundo, para a gente promover uma outra experiência e outra fase da vida. Então, os livros conversam muito com as pessoas da faculdade, é um ticket médio menor, então é um produtinho ali de entrada. E aí a gente falou, mas eles precisam ter experiência também. Assim, não vamos fazer uma editora normal, né? E aí a gente está seguindo nesse caminho, né? De fazer uma produção muito mais tecnológica, né? Com muito mais experiência, Mas né? isso é muito legal, tipo, trazer a experiência. Porque, assim, muitas pessoas às vezes não quer o livro porque acha um pouco chato, mas a partir da hora que você tem um livro com uma experiência diferente, fica muito mais atrativo ali até mesmo para você vender o livro. Porque assim, você fala assim, cara, além do livro, existe uma experiência por trás. E a pessoa vai dar curiosidade e ela vai ter que ler o livro Isso. Pra para entender. poder entender a experiência. Bom, agora fora esses livros, queria Aproveitando que falando cada de um de livro. vocês indique um livro. E pelo amor de Deus, não me vai falar livro de bicho, né? Fala um livro que mudou a vida de vocês. Livro que... Não, pode ser assim, a gente sempre pede Você quer que- não teórico, É. mas assim, um livro que mudou a vida de vocês. Ah, eu Enfim, tenho um. alguma coisa. Para mim foi Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. E para mim eu li ele depois de trabalhar um tempo. Inclusive a gente está fazendo um círculo de leitura lá na empresa dele agora, né? Tem um audiolivro dele no Spotify e tudo. E assim, em termos de comportamento assim empresarial, de vida, para mim foi muito bom, assim, esclareceu muita coisa em minha cabeça. E ele não é um livro só que fica ela cobrando muita coisa, ele é objetivo, assim, em falar posturas, comportamentos que são interessantes no mundo corporativo. Acho que esse foi um livro que me marcou bastante, assim. Acho que pra mim é um livro que eu li até há um tempo já. É eu esqueci o nome completo, mas é a metodologia, o jeito Disney de encantar os clientes. Eu esqueci agora a termo isso correto. mesmo, o jeito de Disney encantar os clientes. O livro em inglês chama Be Your Guest. É lindo. E aí é muito bacana porque eu já tinha ouvido um podcast sobre essa metodologia da Disney e acabei lendo o livro para entender um pouco mais sobre isso. E foi algo que a gente já conseguiu, a gente plantou na nossa empresa, assim, meio que indiretamente eu ensinei pro pessoal, assim, velho, a gente tem que promover sempre o Magical Moment, que é você fazer uma coisa a mais que vai cantar, que vai gerar, como eu falei, pequenos fãs ali dentro do seu público, que essa galera vai fazer diferença no futuro. Eles vão dar um depoimento que você vai poder colocar na sua landing page no final. Assim, o pensamento não é esse, mas, pô, melhora a experiência. Você faz um ato besta, assim, falando, você pega um copo d'água pra pessoa, você promove uma impressão que ele tá precisando, e se faz um momento que ele vai lembrar, que ele vai indicar você depois, que você vai ter ganhos futuros lá na frente. Então, é um livro que ele mostra que de formas simples, com pequenos detalhes, como eu chegar aqui, vocês terem me dado uma caneca com água, que isso melhora a minha experiência, assim, melhora toda a minha percepção sobre o produto, sobre o local, sobre a sensação que eu tô tendo aqui, as lembranças que eu vou levar daqui hoje, e é sensacional, é muito sensacional. Muito bom. Show. Bom, estamos chegando ao final e a gente pede. Vocês vão ter que fazer de qualquer jeito. É isso. Só espero que seja uma dancinha, né? Eu não conheço muito essas TikTok, as danças. Não, fica em tá. paz, fica em Vai, paz. Vai se Pode- tratar, garota. Eu sabia que ia Isso da Eu Bahia, quero nerd, gente. Você percebeu? A gente pede pra vocês deixarem uma mensagem. Seja de paz, se você quiser xingar alguém, cobrar alguém também. Indireta. Indireta, xingar o Felipe. É isso. A Felipe que... a gente quer, pode legal, dar. legal. Então, assim, tem a Essa câmera. câmera ali é de vocês. chegar. Cara, eu vou trazer um pouco, acho que o objetivo nosso aqui, né? Eu acho que fala um pouco de ação, né? Eu acho que se você tem um sonho na vida, né, um propósito, se você pensa em empreender, se você tem um desafio, né, eu acho que assim, você ter ação e você sair da inércia é o fator mais importante, assim, né? Então, ter coragem,
focar na sua vida, focar no que você tá em termos de planejamento aí, para que você mude aí o seu direcionamento hoje é muito importante. Hoje a gente tem muita oportunidade, a gente tem muito apoio, a gente tem muita ajuda, a gente tem muito curso, né? E não tem porquê hoje a gente estar tão insatisfeito com o que a gente está hoje. Eu acho que tem muito caminho para a gente encontrar a nossa felicidade, que pode ser desde ter um salário legal, ou ter um produto legal, ou ficar mais com minha família, ou você realmente sonhar em ser milionário e ter outras coisas, né? Tá tudo bem, desde que você tenha ali uma meta, você traz o caminho para atingir ele. Então, acho que a mensagem que eu dou é assim, a gente acreditou muito no nosso sonho e acreditamos até hoje, né? Não foi fácil em nenhum momento, nem um pouco, assim, inclusive é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Então eu acho que quando você vai construindo uma coisa, quando você vai tendo orgulho disso, eu acho que isso traz muita felicidade para você. Então eu acho que era um pouco disso hoje, assim, de você sair um pouco da inércia e correr um pouco mais atrás do seu objetivo. E você pode fazer isso de uma maneira muito controlada, de uma maneira muito legal, e que você encontre felicidade aí no caminho, né, que você vai traçar. Achei bonito, cara. Achei bonito. Acho que é quase com uma lágrima. Deixa eu pensar aqui. Não, pessoal, cadeirada traz caráter, mas calma aí nas cadeiradas. Mas assim, eu acho que o que eu posso trazer para enriquecer a fechar aqui na nossa conversa, baseado na minha experiência pessoal, né, e um pouco paralelo com a ECOA, é que assim, eu sou uma pessoa que saí de um concurso público para poder empreender. Eu saí da famosa estabilidade, que tinha aquela segurança, a questão de remuneração, saí do concurso um pouco antes da pandemia, então imagina toda a situação que a gente foi passando, mas eu tinha entendido, né, que assim, estabilidade, questão financeira às vezes não é tudo. Às vezes você ir atrás realmente do que você acredita, do que te motiva, do que faz você acordar todas as manhãs e buscar esse resultado, vale a pena. O pessoal fala sobre áreas X, áreas Y, vou trabalhar com tape, que o dinheiro é certo, vou trabalhar como, sei lá, lançamento de marca digital, que é a área certa. Não, pessoal, eu ouvi uma frase uma vez, que eu vou parafrasear, que assim, não existe um mercado que exista bom profissional. Se você for bom, se você se dedicar, estudar, você tem sucesso em qualquer área, seja de filosofia até biomedicina, quântica, o que for. Então, se você for se dedicar, você vai conseguir chegar lá. E realmente, trabalhe, se esforce para conseguir ter conseguir o que você deseja, porque assim, tem outra frase também que é bacana, que é assim, olha, ou você trabalha atrás dos seus sonhos, ou você vai trabalhar para realizar o sonho de alguém. Então, tenha essa coragem, não faça aquele empreendedorismo cego que só vai, vou soltar tudo e vou empreender e vou começar meu sonho. Não, pensa, planeja, estuda. A gente teve nossa histórica de trancos e barrancos, mas sempre foi muito pautado em possibilidades. A gente realmente preferiu trabalhar quase 12 horas, 16 horas por dia, para poder manter um pouco de segurança. E quando a gente desenvolvia e aprendia um pouco mais sobre o negócio, praticamente cair de cabeça lá, e Léo tomou uma decisão logo depois de ficar full time, e hoje a gente se arrepende, a gente tá mesmo buscando nossos sonhos, né? Então acho que isso é bacana pro pessoal também. Fechei forte, né? O que eles falaram. Sim, total. Muito bom. Bom, primeiro, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. De verdade, é uma honra ter vocês aqui. E agora uma pergunta muito importante: onde as pessoas acham vocês? Pronto, a gente www.ecoeducação.com. O nosso Instagram é @ecoeducação. Qualquer dúvida, vocês pegam colinha na camiseta deles. Mas vai estar escrito também aqui embaixo. Que é bacana, pessoal. ECOA, né? Vai até explicar um pouco o nome que a gente tá. O pessoal olha assim, ECOA, mas é de quê? De ECOA, não sei o quê. ECOA é educação em Yorubá, uma matriz africana, acho bacana. E também remete à questão do eco, né? Da ecologia, do meio ambiente e tudo mais. E nossa ideia sempre foi a escalabilidade, de ampliar e ecoar nossos ensinamentos, questão de SG, estabilidade. Então a gente achou um nome bacana. Então o ECOA é pra vocês aí, pessoal. A gente fala muito nos nossos conteúdos, né? Que vamos ecoar por aí, né? Muito bom. Gente, vocês me encontram no @ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem 2 Cs, um L e aparentemente I no final. E vocês podem me encontrar no @Braulio Simberg. Ele tá lá, gente, é bizarro. É isso. É mágica, gente. Vocês podem também seguir o perfil desse Instagram, ótimo, né? O perfil desse podcast, versão digital podcast. Claramente a gente tá um pouco cansado. E eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, vão ter vários botões. Já sai apertando todos os botões aí, tá? Seguir, curtir, inscrever, comentar, compartilhar, tudo isso, porque eu quero assistir logo o vídeo. Então, é sério, gente, manda pra mais pessoas, ajuda a gente a chegar mais longe, ajuda a gente a... Viu? As pessoas erram.
Ajuda a gente a chegar mais longe e mostrar para mais pessoas que o digital pode ser um caminho muito incrível. Muito obrigada por estarem aqui. Até nosso próximo episódio. Tchau!